E, deputado, a gente já falou aqui sobre o governo Lula e entramos um pouquinho em eleições no ano que vem, mas eu queria saber do senhor, a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de ser candidato, mesmo estando inelegível neste momento, como que ele influencia na organização que a direita vai ter para o ano que vem? Acho que assim, primeiro essa insistência dele em achar que vai ser candidato, essa esperança dele de que vai vir os Estados Unidos e ele vai voltar com seus direitos políticos, só atrapalha a direita, né? Porque assim, ele não é candidato, ele vai ser preso esse ano, ainda que não seja preso, ele já está inelegível, vai continuar inelegível, não existe liminar milagrosa do Cássio Nunes na presidência do TSE, não existe Trump e Elon Musk vindo aqui para o Brasil e colocando o Alexandre de Moraes contra a parede, isso não vai acontecer, né? Então ele só está interditando o debate para uma direita que seja competitiva para vencer a esquerda nas eleições, né? Quanto mais ele insistir nisso, pior vai ficar para organização das coligações, a organização do lançamento das candidaturas e por aí vai, né? Óbvio que mesmo preso inelegível, ele vai ter uma influência grande, né, sobre a indicação de quem vai ser o candidato. Agora, se ele insistir, bater o pé de ele ser o candidato e não sendo ele querer colocar algum dos filhos, isso para mim assim, é ele pedir, implorar para a esquerda vencer a eleição. Porque ele vai colocar o Flávio, com todos os escândalos que tem nas costas do Flávio Bolsonaro, ou ele vai colocar o Eduardo, que um cidadão comum manda uma notificação para a PGR pedindo para prender o passaporte dele e já foge para os Estados Unidos com medo. E é um sujeito que em 10 anos de mandato aprovou 2 projetos. Um é Dia Nacional de não sei o quê. Esse é o candidato da presidência da República da direita. Então, E a Michelle? A Michelle também, qualquer um com sobrenome Bolsonaro, né, e que tem a mesma prática política da família, quais sejam, não aprovar projetos, não ter um trabalho político consistente e ter a rejeição que o sobrenome traz, na minha avaliação, atrapalha a candidatura da direita. Na sua avaliação, quem será o candidato mais forte da direita em 2026? Eu acho que hoje o candidato mais forte que se desenha é o governador Tarcísio. Agora, essa situação pode mudar se Tarcísio insistir nessa subserviência ao Bolsonaro, se o Bolsonaro bater o pé até o final e falar, olha, não vai ser ninguém, tem que ser alguém da minha família. Se o Tarcísio mantiver o que ele tem dito, de que, olha, se o Bolsonaro não quiser, eu não sou, e de fato obedecer, apesar de ter uma disposição dos grandes partidos apoiarem ele, aí eu acho que, enfim, ele perde a sua competitividade pela própria falta de disposição de fazer um mínimo de enfrentamento em relação ao Bolsonaro. O senhor não apoiaria ele no segundo turno? Não, calma. Primeiro a gente vai tentar chegar no segundo turno com a missão. Depois a gente discute apoio. E a gente falou um pouco antes, né, o senhor disse que acredita que o presidente Lula não será candidato à reeleição. E o senhor citou o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e o ministro da Educação, o Camilo Santana, como possibilidades ali da esquerda. Quem que o senhor considera que seria o nome mais competitivo na esquerda para enfrentar, eventualmente, o governador Tarcísio, ou, enfim, quem for o nome da oposição? Eu acho assim, primeiro, eu realmente acredito que a esquerda vai chegar já. Se a eleição fosse hoje, primeiro a esquerda seria derrotada com muita facilidade, na minha avaliação. Acho que daqui para a eleição, a situação da esquerda só vai piorar. Então, feita essa ressalva de que eu acho que nenhum candidato de esquerda é competitivo, quem tem mais projeção, mais recall e disputou mais eleições e parece ter mais apoio do PT é o Haddad. E no segundo turno para presidente em 2026, né, nisso que a gente está falando, o senhor avalia que se manterá essa disputa bolsonarismo contra petismo, ainda que o senhor ache que a esquerda não tem chance e está muito enfraquecida? Olha, nós vamos trabalhar para oferecer uma alternativa. Nós vamos trabalhar para mostrar que Bolsonaro teve a oportunidade, Bolsonaro e os bolsonaristas tiveram a oportunidade, né, e na minha avaliação, Bolsonaro perdeu a oportunidade de fazer com que a direita, né, permanecesse no poder pelo menos 16 anos, né, porque ele tinha tudo
para primeiro fazer uma reforma da Previdência decente, né? Mudando o nosso sistema para um sistema de capitalização, eventualmente somado ali com o sistema de renda básica. Agora, primeiro, perdeu essa oportunidade, a gente vai ter que fazer outra reforma da Previdência já no próximo governo. Quem quer que assuma, ou faz, ou é Grécia, né? Ó, não existe mais Constituição, direito adquirido é inconstitucional, coisa julgada é inconstitucional, vai todo mundo receber menos que o salário mínimo de pensão e de aposentadoria. Então, assim, vai ter que ser feito por causa dessa covardia e falta de habilidade do governo Bolsonaro. Aí depois vem todas as manobras que foram feitas para salvar o próprio filho dele, Flávio Bolsonaro, da denúncia de rachadinha, né? Então, a gente aprova no Congresso Nacional o fim das decisões monocráticas, né? Em 2019. 2021 é aprovado no Senado. A pedido de Dias Toffoli, Bolsonaro veta o fim das decisões monocráticas, que poderia ter colocado um freio lá atrás nesses abusos que a gente vê hoje no Supremo. Há no Senado, né, a iniciativa de fazer uma CPI, lava-toga, para investigar abusos também e escândalos de corrupção envolvendo o judiciário. Flávio Bolsonaro, né, manda senadores da base bolsonarista tirarem as suas assinaturas, né, não assina, desmobiliza. Mais uma vez a gente pede uma oportunidade de investigar um poder que está tão sujeito à corrupção quanto o legislativo e o executivo, mas que nem chega perto da responsabilização que há no legislativo e no executivo, e nem da divulgação que há no legislativo e no executivo. Aí tem a nomeação do procurador Augusto Aras, né, para a PGR, que é um petista notório, né, amigo íntimo de Zé Dirceu, de Genuíno, que acaba com a Operação Lava Jato, proíbe o modelo de força-tarefa, né, que foi implementado pela Lava Jato, e, como consequência, nós temos todos os petistas quem do Centrão, o Sérgio Cabral, por exemplo, estava preso por causa da operação em razão da nomeação de Jair Bolsonaro. Aí tem o inquérito das fake news, né, que tanto os bolsonaristas reclamam, mas que quando começou, quem foi aberto de ofício pelo Toffoli. Quem é a autoridade competente para questionar uma abertura de ofício de um inquérito por parte de um juiz? O PGR. Aí o PGR diz o quê? Não, tá tudo ok, pode abrir judiciário sem a gente oficiar. E aí o AGU do governo Bolsonaro, o ministro, também diz, não, olha, pelo governo Bolsonaro também tá tudo certo, tá? E quem era o AGU? André Mendonça, depois indicado para o Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos a indicação do Cássio Nunes para o Supremo. E aí, como vota Cássio Nunes? Cássio Nunes vota a favor da suspeição de Sérgio Moro, sendo o voto de Minerva para que o Lula fosse solto, né? Ou seja, o Lula só está solto hoje por causa de um ministro do Supremo indicado por Jair Bolsonaro. E aí, posteriormente, ainda vota para que a defesa de Lula pudesse utilizar as provas ilegais obtidas ali na Operação Spoofing, né, em relação ao hackeamento dos celulares da Lava Jato, vota para anular a condenação do Zé Dirceu, vota para anular a condenação do Marcelo Odebrecht, e tem gente de direita que ainda acha que o Bolsonaro é o grande bastião, é o grande salvador, é aquele que foi injustiçado e por isso perdeu as eleições, e ele consegue... E veja só, ele consegue fazer um feito inédito, que é um presidente da República no poder perder a reeleição. Nem a Dilma é a Dilma. E ela ganhou a reeleição, né? Então, isso assim, eu já escutei de um ministro muito importante do Bolsonaro, que disse o seguinte: Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não consegue. Quase não consegue. Assim, eu concordo completamente com essa análise. A gente poderia ter feito a reforma previdenciária decente logo depois da tributária, logo depois da administrativa, que o governo foi covarde e mandou a administrativa sem membro de poder. Ah, não, mas aí eu vou fazer a reforma administrativa só para quem está embaixo. Não vou mexer com o 14º e o 15º de deputado no início e no fim do mandato. Não vou mexer em supersalário de juiz e promotor. Não vou mexer em ministro de Estado que acumula cargo em conselhos de empresa estatal. Enfim, todas essas medidas que levaram à volta, ao ressurgimento e ao fortalecimento do PT, tanto que Lula vence as eleições, são de responsabilidade de Jair Bolsonaro, né? Então, é por isso que a gente quer ter uma alternativa e nós vamos apresentar uma alternativa à presidência da República com o nosso partido. E o senhor vai ser candidato a quem em 2026? Eu só tenho voto e só tenho idade para disputar para deputado federal.
No Senado eu não posso disputar, a presidência da República eu não posso disputar e o governo não tem um voto para disputar. Poderia disputar governo. Poderia, com 30 anos poderia. Certo. Mas o partido terá candidatos a governo de estado. Olha, não é o nosso foco, mas eu vou falar o que eu posso falar. Temos conversas para lançar governadores em alguns lugares pontualmente. Quais estados o senhor poderia citar? Por enquanto, não. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 10 de abril de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.